em Orlando, foi feito um parque chamado Island of Adventure, da Universal. Antes dela fazer esse parque bilhardário, ela fez uma pesquisa. E ela concluiu uma coisa interessante. As rides, como a gente chama, rides do Homem-Aranha, do Harry Potter, que todo mundo acha divertido, mas dentro da grade diária, dentro dos 8, 10, 12 horas que a pessoa consegue passar, 10 horas que a pessoa passa dentro de um parque, boa parte ela passa caminhando, sentando, como a gente está aqui agora e olhando, comendo em filas, conversando, comprando e uma pequena parte nas rides. Não adianta eu torrar centenas e centenas de milhões só nas rides, porque existe quase 70% do parque que é percebido de uma outra forma. Por isso eles capricharam na tematização. De uma maneira muito breve, você dizer 6 pontos. Vamos lá. Primeira coisa, e é uma regra essencial do entretenimento, quem erra, erra. Com quem desconhece, ignora, erra. Conheça o seu público. Primeira coisa, se eu vou fazer alguma coisa de entretenimento para você, eu tenho que saber quem é você. De onde você vem, quais são os seus valores, faixa etária, faixa de bolso, faixa de compreensão. Né? Quem é o público? O quão vasto e quão largo ele é. Primeira coisa, é muito importante. Então a gente dá alguns exemplos, explica coisas que a gente já participou, que teve que ser corrigido, marcas grandes, porque tem que adaptar ao público. Segundo, eu vou explicar brevemente a arquitetura do conteúdo, que eu falei já há 20 minutos aqui. O que é? Como é que se usa? Não sou o único, nem ungido de Deus. Tem várias pessoas que podem usar. São ferramentas. Entretenimento, marketing, arquitetura. Como é que se usa? Eu vou dar exemplos. Terceiro, aspectos visuais e de entretenimento. As pessoas desprezam. Como a parte da hotelaria no Brasil, quase em sua maioria veio de construtoras. E a construtora não é um problema, mas é um DNA. Ela valoriza metro quadrado. É natural, é isso que eu tenho para vender. A multipropriedade veio para provar que você consegue ter algo para vender se você agregar algo mais importante, isso vai se valorizar mais, você vai vender melhor e vai manter. Então, valorize os aspectos visuais da sua implantação. E o entretenimento, idem. Quando em Orlando foi feito um parque chamado Island of Adventure, da Universal, faz muitos anos já. Antes da Universal, que é uma dona de parque clássica, competindo com a Disney, antes dela fazer esse parque bilhardário, ela fez uma pesquisa. E ela concluiu uma coisa interessante. As rides, como a gente chama, rides do Homem-Aranha, do Harry Potter, que todo mundo acha divertido, mas dentro da grade diária, dentro dos 8, 10, 12 horas que a pessoa consegue passar, 10 horas que a pessoa passa dentro de um parque, boa parte ela passa caminhando, sentando, como a gente está aqui agora e olhando, comendo em filas, conversando, comprando e uma pequena parte nas rides. Ou seja, não adianta eu torrar centenas e centenas de milhões só nas rides, porque existe quase 70% do parque que é percebido de uma outra forma. Por isso eles capricharam na tematização. Ou seja, no nosso caso, pode ser mais temático, pode ser menos temático, mas certamente tem que ter um aspecto visual interessante. Não despreze. Não despreze landscaping, o paisagismo, iluminação, as chaves que você tem que usar os sentidos. Não despreze, as pessoas desprezam. Por fim, sense of place, que a gente conversou, é importante. Use o senso de lugar a seu favor. Essa é uma regra quase latina. Nós temos menos dinheiro. Em vez de eu querer fazer uma base espacial em Marte, eu uso um tema que tem tudo a ver. Como, aliás, então, dar um exemplo ao nosso hóspede aqui, Gramado fez isso bem. Gramado, que está a 2 horas de Porto Alegre, nada fácil, não tem aeroporto, você desce em Porto Alegre, pega um transfer e chega aqui, como é que eles conseguiram se notabilizar? Fazendo coisas que têm a ver com isso aqui. Eles utilizaram intuitivamente o senso de lugar. Unique Proposition. Faça algo no seu melhor que você ou só você tenha. Tente consolidar um produto e que você tenha um ponto, um edge, para poder argumentar. Não, mas isso aqui é legal, isso só a gente tem. Existem vários. Dos maiores aos menores, você consegue fazer isso sim. Por fim, existe uma coisa engraçada, e eu vou comentar lá. Eu fui fazer uma palestra na Bahia, num seminário. E foi muito engraçado, tinha um determinado arquiteto, eu falei, eu tenho uma ideia, mas eu não vou lhe contar, para que você não confie. Eu falei, olha, querido, deixa eu dizer uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos. Essas ideias bacanas, essa que você comentou no início, precisa de 3 coisas, e precisa mesmo, e das 3 juntas. Quem vai fazer primeiro tem que ter visão. Ele tem que enxergar se isso que você está falando, de fato, eu acredito naquilo.
Segundo, muito importante, tem que ter capital financeiro. Não adianta você ter visão e não ter o dinheiro para fazer. O fato bom é que se você tem uma visão muito bacana, você consegue atrair o capital financeiro. O capital financeiro é faminto de boas ideias e bons planos. E por fim, além de capital financeiro e coragem, capital financeiro e visão, você tem que ter coragem. Tem muita gente que tem capital, tem visão e há um momento de você dar o passo e fazer o que os outros fizeram. As pessoas têm mas o pessoal está fazendo, está todo mundo fazendo isso? É porque é exatamente o oposto. Uma vez, há muitos anos atrás, no seminário da indústria hoteleira, eu falei, olha, a indústria hoteleira é uma indústria engraçada. Ela se porta diferentemente de todas as outras indústrias. Se as indústrias de carro fizessem assim, os carros seriam todos iguais. Você lembra, e você deve lembrar, se é novo, mas deve lembrar. Alguns anos atrás, a Ford estava à beira da falência. E ela lançou um carro que ninguém tinha. Ninguém tinha. Chama-se EcoSport. O EcoSport tirou a Ford da lama. Ele realmente fez elas nascer no Brasil de novo. E um determinado amigo meu era diretor de marketing nacional da Ford. Ele disse uma coisa engraçada. 78% das pessoas que compravam o EcoSport jamais colocariam o EcoSport na lama, na trilha, na praia. Eu falei, bem, então por que eles compram o EcoSport? Porque eles querem se sentir aventureiros. Então essa é uma regra curiosa. Quando você lança algo, você pode colocar um mundo para a pessoa experimentar, mergulho, vida de fundo do mar, esporte de natureza, você pode dar a pessoas que não são exatamente dentro daquele mundo, um gosto daquele mundo. Você pode deixá-la participar daquele universo e você facilita para ela. Então você traz ela para dentro do universo que ela ambiciona ser.